Eu vou te falar sobre 20 verdades sobre os dízimos que a grande maioria dos cristãos não sabe. E boa parte dos pastores sabem, mas não é interessante para eles ensinar. Por isso as pessoas são enganadas com dízimo. E você pode aprofundar em cada uma dessas 20 e você vai estudar e vai ver que é verdade. Abraão não era dizimista. Mentira, ele devolveu o dízimo uma única vez e nem foi do que ele produziu. 2, o dízimo nunca foi dinheiro. O dinheiro sempre existiu, mas as pessoas devolviam fruto da terra ou animal, ok? 3, quem dava dízimo é só quem trabalhava com agropecuária, quem trabalhava com gado e com agricultura. Nenhuma outra profissão não devolvia o dízimo. Qualquer profissão que você pensar, as pessoas não devolviam o dízimo. 4, as funções. Se pede o dízimo, tinha que fazer o que está escrito lá para o que eles deveriam ser utilizados. O dízimo era para cuidar da família dos levitas, dos órfãos, dos necessitados, das viúvas e dos estrangeiros que viviam na cidade e não tinha como sobreviver. O dízimo era a única função, era essa. Se pedem o dízimo, ele tem que ser usado para isso. Ok? Em quinto lugar, o Novo Testamento não fala de dízimo. Mateus 23 é um puxão de orelhas que Jesus dá nos escribas e fariseus. Ele fala de 8 ais contra os escribas e fariseus. E um deles é esse. E Hebreus 7, do verso 4 em diante, leia lá para você ver. Aqueles que recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher dos seus irmãos. Não tem mais o sacerdócio e não tem descendente de Abraão. Ok? Sexto lugar, os apóstolos não recebiam dízimo. Sabe por quê? Porque o judeu só entregava dízimo para levita e os apóstolos não eram levitas. E quem entregava o dízimo não entregava para quem não era levita também. Então a igreja não recebia o dízimo, ok? Sétimo lugar, não era para sustentar o templo. O que sustentava o templo era o imposto do templo. Lembra daquela conversa de Jesus? Pedro, vai lá e pesca, pega a moeda e paga por mim, para você. Dízimo nunca foi para sustentar templo. Oitavo, o dízimo é a aliança de Deus com Israel, não com a igreja. Aquelas bênçãos eram para o povo de Israel e as maldições por não ser dizimista era para os sacerdotes, nem era para a população. Nono, não existe barganha com Deus. Para Deus te abençoar, você tem que dar alguma coisa para ele. Se você não der, Deus não te abençoa, muito menos dinheiro. 10. A prioridade de Deus sempre foi pessoas, não lugares ou instituições. Então, se você vira uma pessoa passar necessidade, você acha mesmo que Deus prefere que você ajuda uma instituição, uma igreja, 4 paredes, ou que você ajude uma pessoa? Pois é. Em 11º lugar, não era a prática da igreja. A igreja não pedia dízimo, muito menos oferta. Paulo pediu oferta uma única vez para ajudar a igreja de Jerusalém. Não tinha esse negócio, vamos recolher oferta todo culto, não. Era algo voluntário, as pessoas vendiam as propriedades e bens e levavam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Mas pedir oferta, falar que o cristão tem que ser ofertante, isso não era a prática da igreja. 12º, os líderes não enriqueciam com as doações e eles também ajudavam. Eles também colocavam suas propriedades e bens para não deixar nenhum necessitado na igreja. Hoje, quanto mais você dizima e oferta, mais rico o líder fica. E ele mesmo não tira um centavo do bolso dele para ajudar. Ok? Então, 13º, pode ser para ajudar instituições também. Eu tenho que levar só na igreja? Não. Eu posso ajudar pessoas e instituições. Eu não tenho, se eu tenho vontade, e posso, porque ninguém é obrigado. Ok? 14º lugar, como as igrejas vão sobreviver sem os dízimos? Quem inventou, né? Quem inventou que dízimo é para sustentar a igreja, que se vire para sustentar, porque nunca foi. Nunca foi. Daqui a pouco você vai entender um pouco mais. Então preste atenção. A igreja do Senhor, você inventou isso, então se vira para sustentar a igreja, ok? 15º lugar, a motivação errada. Por que as pessoas levam? Não é por amor a Deus. Eles levam porque se eu não levar, eu estou roubando do Senhor, estou debaixo de maldição. Se eu levar, eu vou receber bênçãos sem medidas. Se eu levar, eu vou poder fazer prova com Deus. Eu vai derramar, eu vou poder repreender os gafanhotos. Motivação errada. Não é nada por barganha, por troca, ok? 16º lugar, Malaquias é palavra de Deus para Israel, não para a igreja.
Leia Malaquias capítulo 1, verso 1. Está explicando o que é o livro de Malaquias. Sentença de Deus contra Israel. A igreja nem existia. E o capítulo 3, o famoso capítulo do dízimo, o verso 6 diz o seguinte: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Você é de Naftali, de Zebulon, de Judá, de qual? Dos filhos de Israel. Ok? 17. As promessas não funcionam. A grande maioria das pessoas que é dizimista e ofertante não vê essas bênçãos sem medida chegando, não vê nada disso aí. 18º. Em Israel não se devolve dízimo hoje em dia, ok? Porque, primeiro, não existe o sacerdote. 2, não existe o templo. E eles levavam no templo, na casa do tesouro. Há 2% de pessoas no judaísmo que escolhem um lugarzinho ali e levam, mas por que querem? Porque eles não têm mais que levar, entendeu? 19. Então, quem não devolve e é rico. Como é que você explica isso aí? Um monte de gente que conhece a doutrina do dízimo e não devolve. E é rico e abençoado materialmente falando. Não está debaixo de maldição? E 20º lugar, você sabia que durante 6 séculos a igreja não cobrou dízimo? Quem falou no dízimo a primeira vez foi o rei da Borgonha no século 6, somente na Borgonha. E já no final do século 8, início do século 9, Carlos Magno começou a cobrar em algumas regiões da Europa, ok? Não era no mundo inteiro. Então, só no final do século VI e início do século IX que começou a cobrar dízimo na igreja. A igreja não pedia dízimo, ok? Confira todas essas informações e você vai ver.